As doenças de pele estão cada vez mais comuns e podem se originar por diversos motivos. E é sobre isso então que a gente conversa com a médica veterinária Luciana Guidolin. Luciana, quais são então essas doenças mais comuns? As doenças que a gente atende mais comumente assim, na clínica de pequenos são as de origem parasitária, como doenças causadas por sarna e fungos, e bacterianas também. E aquelas alérgicas, tipo atopia, hipersensibilidade alimentar, são as que a gente atende mais comumente. Vamos começar falando então um pouquinho mais sobre a sarna, né, que é uma doença bem comum. Como que as pessoas podem perceber a sarna? Quais os tratamentos? Assim, a sarna, ela tem dois tipos, tá? A sarna sarcóptica, que é aquela que é transmissível para outros animais e para o homem, e a sarna demodésica, que é exclusiva do animal. Geralmente, o proprietário diagnostica a sarna, geralmente quando o animal ainda é filhote, tá? Acontece a primeira vez, e começa a perder pelos nas extremidades, embaixo do pescoço, na região acima dos olhos, né? Começa o pelo ficar mais ralinho, ficar mais avermelhada a região, né? E vai se generalizando, dependendo do grau. Falando um pouquinho mais, então, sobre a sarna mesmo, ela pode ocorrer em gatos? Pode. Existe a sarna que é de gatos, e inclusive os gatos podem pegar sarna de cachorros. Outra doença que é bastante comum é os fungos, né, Luciana? Como é que é os fungos e eles podem ocorrer tanto em cachorros como em gatos? Tanto faz a espécie, até no homem, né? Geralmente ocorre pela umidade, né? Pode pegar de outro animal, pode pegar do meio ambiente. Às vezes o banho de maneira inadequada, o animal fica úmido, pode causar umidade, ocorrer proliferação de fungos. Geralmente ocorrem lesões circulares e redondas, a pele fica vermelha e ocorre a perda de pelo nesse local. Pode passar de um animal para outro? Pode. E pode passar para a gente também. Existem também as doenças provenientes de alergias. Como é que o proprietário pode perceber isso, que é uma coisa mais difícil de diagnosticar? É difícil o diagnóstico, na verdade. Assim, é bem comum, tá? As alergias, às vezes ocorre dificuldade do diagnóstico, pode estar tratando achando que é uma outra coisa. As alergias ocorrem geralmente em cachorros de porte pequeno. Elas podem ser provenientes da alimentação, provenientes do local onde o animal fica, sabe? Casas, por exemplo, que tem carpete, existe bastante, é bem comum, cachorros com alergia. Alergia à grama, pode ser inúmeras coisas, assim. Alergia ao cigarro, alergia a produtos usados no pet shop. Então, às vezes, tu trata por um outro motivo e era uma simples alergia. E as alergias, elas vão e voltam, né? Voltando à causa que está causando alergia, pode aparecer de novo sinais clínicos. Em qualquer uma dessas patologias que a gente falou, sarna, fungo, como é que os proprietários podem perceber que o animal está com alguma lesão, enfim? Como é que é esse tipo de lesão na pele? Como é que eles percebem? Na verdade, quando o proprietário perceber que está acontecendo uma rarefação nos pelos, é ideal procurar o veterinário para fazer exames, né? Para diagnosticar direitinho qual a causa dessa alteração, para fazer o tratamento certo. Antes de chegar ao diagnóstico e se tratar. Algumas doenças, como no caso as micoses, doenças causadas por fungos, elas são o tratamento longo. Às vezes, geralmente quase todas as doenças de pele, na verdade, têm tratamento longo. E o proprietário precisa ter um pouco de calma, né? Porque demora, mesmo que o tratamento seja certo, às vezes demora para se chegar a um resultado. E às vezes tem casos de recidiva, de voltar. Então, tem que fazer um tratamento bem longo, bem certinho, e fazer o exame adequado para chegar ao diagnóstico. E para os proprietários, então, para prevenirem esse tipo de patologia, o que eles devem fazer? Que cuidados se deve ter com os animais? Na verdade, assim, os cuidados de higiene, né? Observar na hora do banho, procurar sempre levar um pet shop de confiança, para tomar o banho com produto de qualidade, ficar bem sequinho, né? Algumas doenças, como no caso da sarna demodésica, ela já está com o animal. Ela não se pega, ela nem se transmite. Só que observar sempre para se fazer o tratamento rápido, para não deixar chegar um ponto muito avançado, né? Da sarna. Existem outras doenças que podem originar, de repente, algum outro motivo que a gente não tenha falado ainda?
Existem os mais variados motivos. Existem doenças causadas por hormônios, como o hipotiroidismo. Existem doenças autoimunes, como o lúpus, o pênfigo. Existem dos mais variados tipos de doenças, assim, de pele. Há algumas doenças, por exemplo, a sinomose tem lesões de pele na fase cutânea. Muitas doenças. Aqui no consultório a gente tem uma cachorrinha Úrsula, que é uma Akita, que ela tem lúpus. Ela já está em tratamento faz 1 ano, mais ou menos. Ela teve, assim, bem feia mesmo. Agora, graças a Deus, ela tá ótima. Mas isso também os donos têm que ver. Algumas raças têm algumas doenças específicas. No caso dela, que é uma Akita, é bem comum ela ter essa doença, lúpus. E aconteceu com a gente. Explica um pouquinho, então, para nós, um pouquinho mais do caso da Úrsula. Como é que é essa doença? O lúpus ele é uma doença autoimune. O organismo faz anticorpos contra ele mesmo. E, no caso da Úrsula, ela desenvolveu pela fotossensibilização, pelo fato dela ser branquinha e ficar no sol. Começou no focinho e em volta dos olhos. A lesão pior foi no focinho, assim, que teve bem feio mesmo. Daí a gente começou com o tratamento, foi feito o diagnóstico direitinho, foi mandado o exame para o laboratório e fez o tratamento, foi bem demorado. E ela, agora, que está começando a entrar o verão, a gente melhorou o tratamento para evitar que piore, né? Que acontece mais nessa época de sol forte. Para os proprietários que têm os animais, que tenham, de repente, o focinho, até mesmo existem, acho que gatos que tenham as orelhas mais branquinhas, né? Que conselho tu daria? Porque eu acho, existe a chance desse animal desenvolver um câncer de pele? Existe. E é bem comum, principalmente gatos brancos, que não tem melanina. O ideal do proprietário que tenha um animal assim com extremidades brancas, principalmente focinho e orelhas, é procurar o seu veterinário e pedir as orientações certas, para evitar, porque né, agora começa o verão, começa a ficar mais forte o sol, é comum deles desenvolverem. E acontecem lesões também, alguns animais já têm as lesões na ponta das orelhas. É bom procurar o veterinário quando é cedo, porque às vezes pode ser tarde demais. Agradeço, Luciana, a tua presença no Amigo Bicho e agradeço a vocês que nos assistem sempre. A gente se vê no próximo programa. Tchau!